E fala aí pessoal, eu sou o Dark e hoje estamos aqui para mais um vídeo. E uma notícia que saiu recentemente é que a fase 45 já está mais de 80% concluída. A gente pode ver isso no post oficial do Magic Rampage na Steam, em que diz que só falta alguns ajustes de jogabilidade, cutscenes, créditos, mas que a maior parte da fase já foi feita e que a previsão de lançamento será em mais 2 ou 3 meses. Dito isso, bora pro vídeo. E bom, hoje a gente tem masmorra nova e item novo, mas eu queria conversar com vocês sobre um assunto totalmente aleatório, que é o mangá de One Piece. Então, quem não quiser tomar spoilers do mangá atual de One Piece, não assista esse vídeo. E bom, basicamente a gente está em um arco que simplesmente o dono do governo mundial, o Imu-sama, desceu para a ilha onde os protagonistas estão e simplesmente está mogando geral. Lendo algumas falas desse Imu, que muitos dizem que ele vai ser o vilão final da obra, o discurso dele me lembrou algumas coisas que eu não vi as pessoas falarem tanto do que eu interpretei. Quando o Imu fala, por exemplo, que a felicidade humana só existe porque há dominação, porque existe a dominação, isso me lembrou muito uma vertente filosófica política do John Locke, do contratualismo, que basicamente diz que o Estado, a força do Estado, por mais que ela seja dominadora, ela seria necessária para assegurar a liberdade mínima de todo o povo que vive dentro daquele Estado, daquela nação. Kant também segue nessa vertente contratualista. Então, basicamente, essa vertente ela procura dizer e dar uma resposta no que vai legitimar o poder de um soberano. Então, Thomas Hobbes vai até dizer aquela famosa frase sobre o homem ao lobo do homem, que o estado natural dos seres humanos, vamos colocar na época pré-histórica, por exemplo, a gente sempre estava pensando conscientemente ou inconscientemente em como garantir a nossa sobrevivência a partir da dos outros. Então era sempre um estado anárquico, um estado generalizado de guerra. E isso rompe com algumas outras vertentes medievais, ou até mesmo vertentes antigas, tipo Aristóteles, que dizia que o homem é um ser político. Então, não haveria esse estado de natureza. O homem já nasce com esse âmbito social. Algumas vertentes medievais vão dizer que o estado natural humano já é com uma moral intrínseca, já que o estado de natureza do homem não poderia ser imperfeita. Mas o Thomas Hobbes quebra com essas vertentes, dizendo que antes das sociedades se formarem não existia certo ou errado. Não havia moral em um estado de natureza. Então esse medo de poder imaginar o que os outros animais e seres humanos poderiam fazer de ruim contra a gente, ou contra a nossa coleta e etc., esse medo é o que nos faz ceder a nossa liberdade natural para um soberano. E o soberano colocaria regras sociais para que não houvesse mais aquele estado generalizado de guerra como era no nosso estado natural, no nosso estado de natureza. Então seria o nosso medo, por consequência do nosso medo, que a gente legitima um poder de um soberano, a existência de um estado. Então o Estado vai tentar reproduzir a liberdade do estado de natureza, só que sem esse medo, introduzindo o que é o certo e o que é o errado. Então o contratualismo vem dessa ideia de contrato social, de legitimação de um soberano. É claro que essa vertente ela vai sofrer críticas de mais outros filósofos e existem também outras vertentes, como o estruturalismo, o pós-estruturalismo, o funcionalismo e etc. Mas o que eu quero focar é nessa vertente específica contratualista, porque voltando ao One Piece, o discurso do dono do governo mundial me lembrou muito essa vertente.
Até como se ele quisesse, de alguma forma, para justificar o poder dele, justificar a soberania dele e do governo mundial que ele supostamente criou, ele utilizasse dessa filosofia para justificar isso tudo, justificar o seu poder e sua dominação. E é aí que a gente entende melhor a frase dele, de como a felicidade humana só existe porque há uma dominação. Porque, segundo os contratualistas, se não houvesse um Estado, se não houvesse um soberano, nós entraríamos lá para o estado de natureza, em que era basicamente cada um por si. E o Luffy basicamente seria a contrapartida desse pensamento. O Luffy com certeza seria alguém que iria querer viver com medo e que de maneira nenhuma iria ceder a sua liberdade para extinguir esse medo. Então na série a gente também tem a figura do Joy Boy, que muito provavelmente também tinha essa filosofia de liberdade do Luffy, mas que viveu muito antigamente. E nesses capítulos atuais dá a entender que o próprio Imu-sama, o dono do governo mundial, teve algum tipo de amizade com o Joy Boy. Muito provavelmente eles juntaram forças para derrotar algum tirano maior, e quando eles conseguiram isso, possivelmente houve uma desavença entre os dois no sentido de qual seria o melhor modo de governar o mundo. O Joy Boy provavelmente queria dar liberdade às pessoas ao máximo, enquanto o Imu provavelmente viu essa proposta e ficou com certo receio de que, dando a liberdade máxima para as pessoas, a humanidade sempre ficaria nesse estado generalizado de anarquia e de guerras. Então provavelmente foi aí que o Imu começou a estruturar o governo mundial. É interessante porque todos os ataques, todos não, mas muitos ataques do Imu fazem essa referência na ideia de contrato. Então, por exemplo, dá a entender que o Imu tem o poder de fazer certos contratos. Então tem uma hora que ele fala pro personagem: você quer um poder de um deus? Eu posso te oferecer isso. Só que o personagem recusa. A história também dá a entender que o Imu, ele tem o poder da fruta do diabo. Então muito possivelmente é ele que concede o poder da fruta de todo mundo. Então, ao meu ver, quando o Imu fala de contrato em um de seus ataques, o Oda tá fazendo uma brincadeira com essa palavra contrato, colocando ela em 3 sentidos diferentes, mas ao mesmo tempo juntando esses 3 sentidos em um só. O primeiro sentido é contrato com o diabo para conseguir ainda mais poder. Então, por exemplo, a fruta do diabo seria referente a ele próprio, a fruta do Imu, pois é ele que concede os poderes de todas as frutas, pelo menos essa é a minha teoria. O contrato, no segundo sentido, seria a alusão ao contrato social do Thomas Hobbes, porque já que o Imu é o rei do governo mundial, ele teria no contratualismo uma justificação para o seu poder, para o seu posto. E o terceiro sentido de contrato é o contrato com o diabo, muito no sentido do cristianismo mesmo, porque se eu não me engano tem uma passagem em que o diabo conversa com Jesus em um deserto e oferece a Jesus muita riqueza e várias outras coisas, só que o Jesus recusa tudo. E uma dessas coisas é poder, é ser soberano. Então é bem interessante como é que o Oda gênio, como é que o Oda, ele em uma só frase, em uma só palavra, ele conseguiu fazer todo esse tipo de brincadeira com a palavra contrato. Uma coisa interessante é ver como é que no futuro ele vai trabalhar essa ideia da filosofia do Luffy, de liberdade. Será que ele vai se aprofundar melhor nisso e vai pensar em quais seriam os limites da liberdade, as consequências disso? Será que existe a liberdade absoluta e até quando a nossa liberdade vai afetar a liberdade dos outros e tal? Provavelmente esses serão pontos que o Imu vai trazer contra o Luffy. Pelo menos essa é a minha teoria. Deixa o like, adeus.